Muito bom. Hoje estamos com o Dr. Matheus Paniago, um dos médicos titulares do Espaço Volpi e que pratica também o método Volpi. Matheus, bem-vindo ao Volpcast, um Obrigado, lugar que é Thiago. seu também. E queria que você falasse um pouco sobre você, sobre como você começou a trabalhar nessa área. Ótimo, Thiago. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer estar mostrando, né, um pouco do nosso trabalho, do que a gente faz no nosso dia a dia lá no Espaço Volpi, né, sempre levando o melhor para cada paciente, e eu acho que aqui a gente vai conseguir abranger de uma forma bem legal, atingir cada vez mais pessoas. Eu acho que esse é o nosso propósito, tá levando o melhor para a saúde dos pacientes, e eu acho que aqui a gente está atingindo cada vez mais pessoas, levando saúde para cada uma delas. Eu acho que é muito importante esse nosso trabalho. E, Thiago, eu sempre fui um apaixonado pela área da nutrologia, da medicina esportiva. Então, eu fui atleta quando adolescente, eu joguei futebol por muitos anos. E na minha criação, minha mãe sempre estimulou a prática de exercício, uma boa alimentação. Então, eu tive uma criação muito voltada para a parte de saúde mesmo, né? Foi sempre uma prioridade dentro da minha casa, e isso se perpetuou aí ao longo da minha vida. Então, desde quando eu entrei na faculdade ali, com 19 para 20 anos, eu sempre gostei muito dessa área, eu sempre quis trabalhar, e foi algo natural. Desde o primeiro, segundo ano da faculdade, vim participando de congressos, né, de cursos. E quando eu me formei, já recebi uma grande oportunidade de uma clínica de estética aqui de São Paulo. E eu abracei, né, com muita coragem. Vim ali no começo da pandemia, né, no momento de muita incerteza, de muitas dúvidas. E não deu certo no primeiro momento nesse local, né, devido todo o mundo estava tudo parado, tudo fechado, né? Rodei um pouquinho, fui aprendendo. Eu acho que eu aprendi realmente muito em cada lugar que eu trabalhei. E hoje é uma honra estar no Espaço Volpi. Eu acho que muitas coisas que eu aprendi em outros lugares, com outros profissionais, hoje a gente consegue implementar no Espaço Volpi, no método Volpi, que é um método dinâmico, né? Você está há mais de 15 anos. Eu tenho certeza que o médico que você foi há 15 anos atrás, quando você iniciou, é totalmente do Thiago, totalmente diferente do Thiago de hoje. Eu acho que realmente hoje você é muito melhor, a equipe realmente leva de uma maneira muito mais natural, e eu espero estar sempre agregando, né? Sempre buscando mais conhecimento, né? Sendo mais empático, recebendo cada vez melhor o paciente, porque o método não é o paciente que se adequa ao método, né? A gente que realmente se adequa a cada paciente, a cada objetivo, e a gente sempre busca levar o melhor. Eu acho que é muito importante isso que você falou, que o método Volpi é um método flexível e cada um dos médicos vai dar a sua marca pessoal por método Volpi, vai praticar o método Volpi às vezes de maneira um pouquinho diferente um e outro. Lógico que a gente tem algumas bases que são fundamentais e que o método Volpi está evoluindo. Eu tenho certeza de que o método Volpi não será daqui a um ano, daqui a 2 anos, o que ele é hoje. Porque o método Volpi ele estará sempre melhorando, é o processo de melhora contínua. Isso é muito importante. E você já está na clínica há algum tempo conosco, e uma das coisas que a gente preza muito, que a gente olha muito, é a saúde do paciente do ponto de vista não só de não ter doenças, mas do ponto de vista de uma medicina preventiva. E o esporte, a massa muscular, a resistência são fundamentais para que a gente possa ajudar as pessoas não só a viverem em alta performance hoje, mas a viverem com vitalidade por muito tempo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que você enxerga essa questão do esporte, da massa magra, não só relacionado a atletas, mas relacionado à parte de viver melhor? Olha, um segredo para quem está ouvindo esse podcast: músculo é igual à saúde. Então, você ter uma boa massa muscular, né, pensando em longevidade, né, envelhecimento saudável, você ter pouca massa muscular, ter sarcopenia, é mais perigoso do que ter diabetes, hipertensão, dislipidemia, que é colesterol alto. Então, se você quer ter um envelhecimento saudável, realmente viver com qualidade, você tem que ter uma boa massa muscular. E você vai ter esse acúmulo de massa muscular, principalmente ali na sua juventude. Então, eu sempre brinco com os meus pacientes: olha,
Vamos fazer acumular até os 40, 50 anos uma boa quantidade de massa muscular, que depois a gente fica mais tranquilo, né? Consegue ter uma longevidade realmente, ali, viver com saúde. Eu acho que hoje a gente tem uma expectativa de vida muito maior do que há 20, 30 anos atrás, e a gente tem que viver bem. E para viver bem, a gente tem que ter boa massa muscular. Eu vejo que muitas pessoas, quando se preocupam com a terceira idade, até com a quarta idade, elas pensam, preciso fazer uma poupança, porque talvez eu não vá ganhar tanto dinheiro quando eu tiver 80 anos, quando eu tiver 90 anos. E eu escuto pouco a gente falando de poupança de músculos. E isso é fundamental. É para, reafirmando um pouco do que você falou, da questão da massa magra, tem um estudo da Universidade de Tufts, americana, que acompanha pessoas desde a década de 80 e mede vários indicadores: colesterol, pressão arterial, capacidade respiratória através do VO2 máximo. E de todos os indicadores, os dois mais importantes que conseguiram prever um envelhecimento saudável foi a quantidade de massa muscular que as pessoas tinham e a força que as pessoas tinham. Então, isso é fundamental. É muito importante também, obviamente, que quem aqui está com mais de 50 anos, não é que você não consiga ganhar massa muscular, você consegue. E nunca é tarde para ser saudável, né? Então, se você tem mais de 50 anos, você pode ser saudável, pode ganhar músculo. Mas, se você faz esse trabalho preventivo, se você tenta ganhar muitos músculos até os 50, se você com 50 anos consegue agachar com o dobro do seu peso, você vai conseguir com 90 anos agachar com o seu peso. Então é importante essa poupança de músculos. E a área de atuação, a nutrologia, medicina esportiva, uma medicina de estilo de vida, ela se preocupa muito com isso. E a alimentação é muito importante, né, para a questão da hipertrofia. O que uma pessoa que queira ganhar massa muscular, seja por prevenção de doenças, seja por motivos estéticos, porque a OMS, ela define saúde como um bem-estar físico e mental. Então, a autoestima é fundamental. E para as pessoas que querem melhorar a parte de massa muscular, qual que deve ser o estilo de vida dela? Fala um pouquinho sobre a alimentação dessa pessoa. Ótimo, acho que é a base, né? Você precisa ter um bom aporte proteico, né? Se fala muito da proteína ali de 1,8 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Na pessoa com mais de 50 anos, talvez até uma quantidade maior, porque a gente pensa aí na resistência anabólica do idoso. Então, o intestino da pessoa com mais de 50 anos não absorve tão bem os nutrientes, então a gente tem que dar um aporte maior proteico. Então, a gente tem que ter essa atenção em relação à quantidade de proteína. E tem que se falar muito do carboidrato também. Para uma construção de massa muscular, você tem que ter um consumo adequado de carboidratos. Isso varia muito de pessoa para pessoa, do tipo de exercício, do gasto energético que ela tem ali. Mas não tenha medo de carboidratos. Pensando em hipertrofia, você tem que ter um consumo realmente ali bem equilibrado. Hoje eu vejo muito uma carbofobia nas pessoas, né? As pessoas acham que se elas comerem carboidratos, elas vão engordar, que o carboidrato automaticamente vira gordura no corpo. Isso não é verdade, né? Então, queria que você falasse um pouquinho o que são carboidratos bons, o que são carboidratos que a pessoa vai fazer bem para a pessoa e o que seria um carboidrato ruim. Uhum. Assim, eu acho que o primeiro ponto, não existe alimentos bons, ruins. A gente tem que ver todo o contexto alimentar da pessoa. Mas, é claro, a gente tem que evitar assim, carboidratos simples, né, açúcares refinados. Eu acho que tendo uma base de uma alimentação com carboidratos complexos, então, batata doce, né, arroz integral, então ter grãos realmente ali, leguminosas, ter esse tipo de carboidratos na sua base, deixando açúcares, carboidratos simples como exceções, você vai ser uma pessoa saudável. Então, priorizar realmente esses carboidratos mais complexos que você tem uma absorção mais lentificada, então você consegue ter uma segurança maior na sua glicemia. Então, eu acho que essa tem que ser a sua base, esse tipo de carboidrato, mas não tirando completamente carboidratos simples, que tem momentos ali que podem ser interessantes, né? Dependendo, a pessoa tá utilizando esses alimentos também. E uma coisa que eu gosto de falar muito para os pacientes é da flexibilidade metabólica.
Por exemplo, tem pacientes que têm resistência à insulina, tem pacientes que realmente se adaptam a uma dieta baixa em carboidrato. Esse paciente consegue hipertrofiar se ele aumentar as gorduras. Existe essa abordagem também, porque eu vejo que as duas principais fontes de energia para nós são carboidratos ou gorduras. Existe também a possibilidade de fazer uma abordagem que você diminua o carboidrato e ganhar massa muscular com isso? Sim, tudo depende do metabolismo de cada pessoa. Acho que é ver essa individualidade. Né? Eu não consigo ficar sem carboidratos. Acho que tem que ser a base da minha alimentação. Acho que difere da sua. Né? Claro, a gente tem que priorizar uma fonte ou outra. Então, se for fazer uma dieta com baixa de carboidrato, vai ter mais gordura. Mas nunca o excesso dos dois. Acho que esse é o grande problema. Quando a gente peca no excesso de tanto de carboidrato quanto de gorduras, aí realmente o paciente vai estar engordando, você vai ter um excesso muito grande. Então, é saber equilibrar e ver as individualidades de cada paciente. De quem está ali na sua frente, quais são as estratégias que realmente vão trazer um benefício. E ir mudando as estratégias. Né? Se você fez algo há 2, 3 anos atrás que deu certo, não necessariamente vai dar certo hoje. O nosso metabolismo ele vai se adequando, vai tendo mudanças. Então, a gente tem que ter este cuidado também. Né? E ver a individualidade e prezar pelo momento atual de cada um. É interessante contar para todos. Eu sou uma pessoa que sempre tive problema com peso. Eu lutei jiu-jitsu por mais de 10 anos e durante cerca de 7 ou 8 anos, até eu chegar na faixa marrom, eu lutava numa categoria que era até 97 quilos. E uma vez lutei até acima de 97. Eu tenho 1,70 m de altura. Então, realmente, eu era bem gordinho aí até meus 22 anos. Quando eu cheguei na marrom e depois mais ainda na preta, toda vez que eu ia lutar com um cara de 97 quilos, eu tomava um pau gigantesco, porque era uma pessoa muito mais forte que eu. E aí eu realmente tive que levar a sério essa questão de emagrecer. Meu pai fez cirurgia bariátrica, tem vários obesos na família, vários diabéticos na família. Então, para mim, até hoje, se eu vacilar, eu vou engordar. Durante muito tempo, eu sempre adotei uma estratégia, vou cortar carboidratos completos para emagrecer. E, atualmente, eu faço até uma coisa contra-intuitiva. Eu mantenho meu carboidrato baixo, mas na minha última refeição do dia, eu coloco mais carboidratos. Eu acordo no outro dia de manhã com mais energia e, ainda que meu peso não caia tanto, meu percentual de gordura hoje cai muito mais. Então, as pessoas também olham muito essa questão de peso. E o peso não é o mais importante, é o percentual de gordura. Né? Quando você acompanha seus pacientes, como que você consegue explicar isso para eles? Como você aborda essa questão das pessoas não olharem tanto só para o peso? O peso é muito variável, né, Tiago? Ao longo do dia a gente pode variar de 1 a 2 quilos. Mulheres, então, ali no período pré-menstrual, eu já tive pacientes que têm uma retenção de 5, 6 quilos. Então, isso é muito gritante, essa diferença. Mas aí, a gente analisando realmente ele pela bioimpedância, vendo como é que está essa composição, a gente mostra, olha, eu já tive pacientes, pessoas magras, famosas falsas magras, que tinham 18, 20 quilos de massa muscular, uma mulher jovem de 25, 30 anos, que é uma baixa massa muscular, né, uma quantidade muito pequena, e tinha percentuais de gordura acima dos 30, né, 30, 35, né? Uma mulher com um percentual de gordura acima de 35 a gente considera até como se fosse uma obesidade, independente do IMC. O homem acima de 25, a mesma coisa. Então a gente tem que ter esse cuidado, ver realmente como está essa composição, até porque o volume que é ocupado pelo músculo é totalmente diferente do volume ocupado pela gordura. Então, o músculo tem 1/4, 1/3 do volume de gordura. Então, a gente tem que fazer essa análise com certo cuidado. Não focar realmente no peso, mas sim na composição corporal como um todo, fazendo essa análise aí mais minuciosa. Isso vai realmente dar um direcionamento de como está esse metabolismo, né? E também, quanto mais massa muscular, maior essa taxa metabólica basal, maior essa capacidade de queimar gordura. Então, tá tudo correlacionado. Então, músculo realmente é saúde, como eu falei no começo. Excelente. Você falou das falsas magras, né? Eu diria tanto falsas magras quanto falsos magros atualmente. E eu já conversei com alguns pacientes que eles falam assim, eu quero manter meu peso baixo, porque daí de roupa eu fico bem. Mais do que a questão estética, porque a mulher que é uma falsa magra, ela não estará bem de biquíni.
Mas mais do que essa questão estética, acho que as pessoas precisam entender que você ter pouca massa muscular, que pode chegar até a ser uma sarcopenia, que é quando a gente classifica baixa massa muscular como uma doença, ela vai impactar muito na nossa saúde. Com certeza. Até a médio e longo prazo, questão de mobilidade. Você vê um idoso sarcopênico, é um idoso acamado, né? E por que isso acontece? A pessoa não consegue se mover, ela perde a independência dela, né? Tendo baixa massa muscular. Então, questão de disposição, né? No seu dia a dia, você conseguir realizar suas atividades, você precisa ter uma boa quantidade de massa muscular. Claro, vai melhorar a sua estética? Com certeza. Mas aqui é totalmente uma consequência de bons hábitos pensando na sua saúde, né? Então, não ter massa muscular não é só estética, é saúde em primeiro lugar. E uma outra coisa que nós costumamos falar bastante sobre músculos não é só força, o músculo é um órgão endócrino, né? O músculo ajuda a controlar o açúcar no sangue, o músculo produz um hormônio chamado irisina, que não só ajuda na queima de gordura, como a irisina tem um impacto na neuroplasticidade. Um tema que eu gosto muito de estudar hoje, performance cognitiva, e eu vi que o músculo ele é fundamental, o músculo e a atividade física, para que a gente seja inteligente, para que a gente consiga ter uma boa performance cognitiva. Então tem o BDNF, que é um fator neurotrófico derivado do cérebro, tem a irisina, tem uma série de substâncias que se nós não produzirmos, a gente vai ficando mais burro com o tempo. E o músculo nos ajuda nessa produção. Com certeza, né? O nosso organismo está todo interligado. Então, para você ser saudável, não adianta só ter quantidade de músculo adequada, quantidade baixa de gordura corporal, você estudar. Assim, você tem que ter uma integração do sono, né? Acho que é um ponto muito importante para ter boa massa muscular. Você tem que ter uma recuperação muscular, um sono adequado para a produção hormonal. Então, ter essa visão integrada, né? Do organismo como um todo e isso ter uma melhor performance, tanto cognitiva quanto esportiva, né? Porque o nosso organismo ele está totalmente interligado e isso que vai fazer a diferença na sua qualidade de vida, no seu dia a dia. Muito bom. Sabe que eu já tive uma questão com pacientes, que eu acho que talvez tenha acontecido com você também. Quando muitas vezes uma mulher, ela passa e eu identifico que ela está com pouca massa magra, o controle glicêmico, o controle do açúcar no sangue dela não está muito bom. E eu falo para ela, olha, eu preciso que você faça musculação, seria bom para você fazer musculação. E ela fala assim para mim, ai doutor, mas será que eu faço musculação? Eu não quero ficar forte. Queria que você explicasse para o pessoal se é fácil ficar forte assim, se... Olha, se fosse, nossa, ia ter um monte de fisiculturista na rua aqui, todo mundo, ia ser enorme. E a gente não vê isso, né? Não é algo fácil, né? Tem que estar muito bem estabelecido, você tem que ter uma rotina de treinos. Eu acho que o treino de força, o treino resistido, né? A musculação é fundamental. Todos nós deveríamos praticar isso com uma certa frequência. Mas não só o treino, a sua alimentação tem que estar adequada e o seu descanso, a sua recuperação. E assim, as pessoas não... Você não vai virar uma Graciane Barbosa do dia para a noite, né? Até porque, como eu falei, o volume ocupado pelo músculo é muito menor do que o volume ocupado pela gordura. Então a pessoa não vai ficar forte, não vai ficar bombada, ela vai ficar saudável. Tá? Isso é saúde, exercício resistido, ganho de massa muscular vai te dar mais saúde, mais disposição, melhorar o seu dia a dia e aumentar a sua capacidade de queimar gordura também. Então, se você, mulher, quer melhorar a sua composição corporal, pense no ganho de massa muscular. Isso vai te auxiliar muito a ter um corpo mais definido, com menos celulite, menos flacidez e, consequentemente, uma distribuição muito melhor, menos gordura corporal. E uma coisa que eu acho importante também, 90% dos meus pacientes, eles querem perder gordura, né? E muitos querem emagrecer na questão de peso. E uma pessoa que seja forte, ela gasta muito mais caloria do que uma pessoa que não é forte. Então, eu já vi estudos mostrando, pegou homens de 100 quilos e parte dos homens de 100 quilos tinham 8% de gordura, média 8, 10% de gordura. E parte tinha 28, 30%.
o gasto calórico em meia hora de esteira foi muito superior no cara que tinha o percentual de gordura menor, ou seja, no cara forte, com os mesmos 100 quilos. E depois, o gasto calórico dessas pessoas em repouso era muito maior em quem é forte. Então a gente pode dizer, às vezes a gente vê aqueles anúncios, né? Emagreça dormindo. Cara, é o que a massa muscular faz, né? Exato. A massa muscular é isso. Se você é forte, você vai estar dormindo e você vai estar gastando muito mais calorias de quem é fraco. Seu metabolismo é mais acelerado, sua taxa metabólica é maior, o seu gasto energético pós-exercício é muito maior. Então é difícil você analisar apenas pelo peso, né? Dois homens com 100 quilos, mas um com mais de 20% de gordura e outro com menos de 10%, são metabolismos completamente diferentes. São pessoas completamente diferentes. Visualmente é muito diferente você analisar essas duas pessoas. Então você cria um ambiente muito mais favorável, um organismo muito mais saudável. Consequentemente, você tem esse gasto energético muito maior. Você emagrece dormindo, tendo esse descanso adequado ali, sua produção hormonal é muito melhor. E outra coisa que nossos pacientes falam muito é a questão do estresse. Os pacientes estão muito estressados. O estresse também atrapalha o ganho de massa, né? Total. Não tem como. Você vai ter ali aumentos dos níveis de cortisol e, consequentemente, uma diminuição da produção hormonal de testosterona. E aí você vai prejudicar esse organismo. Né? Mas quem não vive estressado no mundo de hoje? Eu acho que só se você viver dentro de uma caixa. Né? Então, não tem como. A gente tem que criar meios. Eu acho que o autoconhecimento é muito importante. Eu acho que a gente tentar modular muito o nosso dia a dia, né? Ter um dia a dia mais saudável, praticar exercício físico, né? A liberação de endorfinas melhora essa questão. Então, realmente analisar esse contexto. O exercício físico, não só pensando nesse ganho de massa muscular, mas no prazer, ali na liberação de endorfinas mesmo. Acho que é muito importante e acho que foi um grande diferencial na minha vida fazer terapia toda semana. Acho que é um investimento, é algo que realmente tem quase 2 anos que eu faço. E me ajudou a passar momentos de muita dificuldade ali, principalmente no ano retrasado, no ano passado. Então, ter esse autoconhecimento, você ver realmente quais são as prioridades na sua vida, vai te ajudar muito a controlar esse estresse. Eu vejo muitas pessoas, mas principalmente homens, achando que são invulneráveis, né? Então a pessoa fala, ela sabe que ela está estressada, ela sabe às vezes que ela está trabalhando demais, dormindo pouco, mas ela acha que não, sou durão, eu sou foda, eu vou conseguir trabalhar Eu machão, muito, né? exato. E aí, né, eu acompanho pessoas há mais de 15 anos, vejo muitas pessoas que acabaram tendo problemas, acabaram entrando em um burnout, ou por falta de sono, até entrar em overtraining, porque estavam treinando demais. E isso é algo muito, muito importante na nossa sociedade hoje. Você falou que no ano retrasado, você teve um pouco disso. Conta um pouquinho como é que foi e como que você fez para se recuperar, que até depois eu tenho uma história legal para contar a minha também. Eu venho de uma criação, meu pai sempre trabalhou muito, eu via essa questão do trabalho como honra, como algo que é natural, né? De você trabalhar e conquistar aquilo que você almeja. E no começo do ano passado, eu estava numa rotina de trabalho muito intensa, eu atendia mais de 800 pacientes no mês. Eu estava num ritmo muito acelerado e, infelizmente, a nossa sociedade prioriza, dá valor muito grande a isso. Eu lembro que até pouco tempo atrás, o meu primeiro dia de trabalho do ano passado, eu trabalhei das 7 da manhã até as 11 horas da noite. Foi o meu story mais visualizado por muito tempo. Então, pela nossa sociedade valorizar essa questão do trabalho, desse esforço. E assim, foi um período muito complicado. Trabalhei muito, mas eu não tinha a noção, a consciência do que estava acontecendo ali. Eu falei, não, tem que trabalhar, mas realmente eu não conseguia parar, pensar e analisar. Hoje, assim, eu tinha que passar por isso. Hoje eu consigo trabalhar menos, levar um trabalho de qualidade para cada um dos nossos pacientes e ter qualidade de vida, conseguir ter momentos ali
que eu consiga parar, pensar, ver que realmente tudo que está acontecendo na minha vida, na vida dos meus pacientes, né? Eu tenho que ser saudável para conseguir levar saúde para cada um dos meus pacientes. Então, eu priorizo muito a minha saúde. Eu fui o meu primeiro paciente, né? Então, se eu não estou saudável, eu não vou conseguir levar isso para meus pacientes. Eu acho que a gente tem que ter coerência no nosso trabalho. Então, a gente só vai conseguir levar o melhor estando no nosso melhor. A gente tem que estar em alta performance também no nosso dia a dia. Legal. E até uma coisa, é legal olhar para você, eu que estou vendo o seu crescimento, que está sendo fantástico. Lá atrás, você trabalhava muito com tratamento de doenças, né? E hoje você cresceu muito, você tem uma carteira de pacientes que te permite tratar com prevenção de doenças, que te permite atuar na área que você gosta mais. Para a sua saúde mental, qual que foi o impacto de você poder atuar na área que você gosta e atuar mais em prevenção, em tornar as pessoas mais saudáveis e não só no tratamento de doenças? Foi uma virada de chave, né? Eu acho que eu enxergo hoje o propósito do meu trabalho, né? Que é realmente levar a saúde, levar o melhor para cada um dos pacientes. Hoje eu consigo fazer isso, né? De uma maneira muito mais leve e sendo saudável também, né? Eu acho que a gente vê muitos médicos abrindo mão da própria saúde, buscando ajudar os pacientes. E isso não é o correto. Você tem que estar saudável, né? Então, hoje, realmente, eu consigo levar um trabalho de qualidade, efetivo, né? Sempre priorizando cada um dos pacientes, tendo tempo para cada um deles. Não é só o tempo de consulta. Eu gosto de ter um acompanhamento, de estar próximo de cada um dos pacientes, porque as dúvidas, as dificuldades surgem no nosso dia a dia, né? A gente não entrega o resultado imediato. Eu sempre falo aos pacientes, olha, não sou cirurgião plástico nem dermatologista. Você não vai sair da minha sala mais magro, com mais massa muscular. A gente vai ter que mudar o seu dia a dia, a sua rotina. E mudanças de hábitos são graduais e são difíceis. Então, a gente vai estar junto nessa caminhada. Então, a gente tem que estar próximo. Então, não é só o momento da consulta, é todo o acompanhamento e isso a gente está aperfeiçoando cada vez mais no Espaço Volpe para dar essa continuidade e realmente estar junto. Então, e eu tenho tempo para isso, de estar junto com os meus pacientes nesses momentos para ver a evolução deles. É importante você falar que você tem tempo para isso, é porque você priorizou o que você queria na vida, né? Eu prometi que eu tinha uma história também para contar. E eu tive uma crise, um burnout em 2017 muito sério, né? Então, e eu era exatamente aquele cara que se achava invulnerável, né? A minha história era faixa preta de jiu-jitsu, lutador, fiz medicina na USP, entrei direto do colégio, comecei a trabalhar, tive um sucesso forte, então cheguei naquela fase que nós começamos a nos sentir, não, tudo vai dar certo, tudo está muito bem. E trabalhava muito, e aí treinava também, o treino não estava dando muito resultado mais, porque eu não dormia direito, e às vezes coisas que eu falava para o meu paciente, eu não estava aplicando na minha vida. O recado do meu corpo, da minha saúde, veio forte. Eu cheguei a ficar uma semana, acordava de manhã, eu não conseguia sair da cama. Eu olhava para a minha vida e falava, puta, acho que isso não tem graça. Eu tive um burnout, um quadro aí de depressão devido ao burnout, e levou mais de 6 meses para mim conseguir retomar minha rotina normal. E isso me prejudicou profissionalmente, né? Teve pacientes na época que, cara, eu cancelei 1, 2 consultas e que eu perdi. Então, às vezes, a gente querer trabalhar demais, a médio prazo talvez até seja negativo para nós. E mais do que isso, hoje eu gosto muito de trabalhar, eu tenho muitos pacientes empresários, executivos de alta performance. E, recentemente, uma revista de negócios, que é a Harvard Business School, a Harvard Business Review, ela colocou um artigo em que eles estavam pesquisando qual seria o maior fator nos Estados Unidos que poderia aumentar a produtividade dos executivos. E eles chegaram à conclusão que o maior fator era que esses executivos priorizassem seu sono, né? Então, veja, quem está querendo viver em alta performance tem que priorizar sono, tem que ter técnicas eficazes para manejar o estresse. Isso é muito importante. E acaba sendo as mesmas coisas que quem quer ganhar massa muscular precisa fazer. Então, eu gosto muito de falar para as pessoas que a gente não separa saúde física, saúde mental, performance física e performance mental.
E então, levando em consideração tudo isso, quando um paciente chega para você, se ele quer melhor performance mental, se ele quer ganhar músculos, o que que você, quais são os passos, o que que você tenta priorizar para esse paciente? Qual mensagem você gosta de passar para ele? Olha, eu sempre falo, o paciente chega para mim, ele sabe que ele vai ter que ter alguma mudança no dia a dia. Se ele fizesse tudo perfeito, ele não estaria chegando até mim, até você, até a nossa equipe. Então, e cada um tem uma peculiaridade. Né? Às vezes a pessoa ali ainda não enxerga a importância do exercício físico, tem uma alimentação bem irregular, um consumo excessivo de álcool. E ela sabe que vai ter que ter alguma mudança, vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Ela não vai chegar, olha, faz o que você faz hoje, você vai ter resultados diferentes. Não, a gente não é santo, não faz milagre, não tem como ter isso. Então, eu sempre falo, olha, a gente vai tentar melhorar toda a sua base, todas as estruturas. Como é que está a sua alimentação? Vamos tentar equilibrar. Sempre passo com a nutricionista da nossa equipe para tentar ajustar. A gente tenta melhorar a saúde intestinal, reduzir o consumo de bebida alcoólica, melhorar o consumo de água, melhorar a questão da prática de exercícios. Claro, de maneira gradual. Não adianta tentar ser muito radical. Né? E ver realmente qual é a aceitação de cada paciente. Eu tento trabalhar muito essa parte comportamental, ver qual estágio que a pessoa está disposta a ter as mudanças. E ver qual o caminho que ela está mais desempenha, que ela queira mudar. Né? Ela tem esse propósito ali de mudar no momento inicial. E aí, gradativamente, a gente tendo esse cuidado e fazendo os ajustes e a pessoa tendo resultados, ela se animando e aceitando cada um dos pontos que devem ser melhorados. Então, eu tenho muito esse cuidado mesmo, de ver quais os pontos a pessoa realmente deseja mudar ali no momento, né, sabendo que podem ter outros pontos que são mais importantes, mas ela não vai ter uma aceitação favorável nesse primeiro momento e depois tentar trabalhar. Isso acontece muito. Né? É algo muito natural e depois a gente consegue mudar com muito mais facilidade quando a pessoa vê resultados, vê realmente uma mudança inicial. Outra coisa que eu percebo lá na nossa clínica é que muita gente quer ganhar massa muscular e fica pensando em hormônios, né? E, cara, tem muito suplemento muito bom para ganho de massa. Então, dá umas dicas assim práticas para as pessoas, o que pode ajudá-las, o que é legal para a pessoa fazer. Obviamente que é sempre importante que ela procure um nutricionista, um médico, mas tem algumas orientações gerais que acho que a gente pode passar, né? Com certeza. Acho que pensando em suplementações básicas, assim, que tanto vai ajudar na sua performance esportiva, cognitiva, creatina. Creatina, acho que assim, é o básico do básico. Quem quer ter hipertrofia, quem quer ganhar massa muscular, vai estar fazendo consumo de creatina. Hoje a gente tem uma segurança muito grande na suplementação, é o suplemento mais estudado que a gente tem, né? Por muito tempo ali se falou muito de função renal, hoje a gente sabe que não prejudica a função renal, tem uma segurança do uso contínuo com creatina, então é a base. Tá? Você querer pensar às vezes, uma correção hormonal, né? Vai um passo muito além e o básico ali, às vezes uma creatina já vai te dar um grande diferencial, sabendo utilizar da maneira correta. Claro, tendo uma alimentação adequada, um treino adequado aí para o seu dia a dia. Muito bom. E nessa questão das deficiências hormonais, né? Porque realmente, se você pegar pacientes mais jovens, a gente consegue resolver com alimentação, com suplementação, com atividade física, controle do estresse e sono adequado. No entanto, o corpo humano envelhece. E algumas pessoas vão começar a ter algumas deficiências depois de 35, outras depois de 40. Né? Você mesmo falou que uma das questões é o intestino da pessoa não funciona tão bem, não absorve tão bem nutrientes, e a gente precisa aumentar a quantidade proteica. E também tem pessoas que falam assim, olha, eu quero ganhar músculo, quero ser saudável. Mas é um homem que está, por exemplo, com 150 de testosterona. Então, existe um papel também para essa questão. Acho que hoje, quando a gente fala de hormônios, as pessoas sempre pensam do uso incorreto dos hormônios, sempre pensam daquele cara na academia que está tomando muito hormônio, mas para a pessoa que tem deficiência, é um erro gigantesco não repor e não
fazer essa correção. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que é fundamental. Quando você fazer uma reposição hormonal, quando bem indicado, você está tirando a pessoa, às vezes, do fundo do poço. Né? Um homem ali com a testosterona de 100, 150, 200. Né? Eu já tive pacientes com 300 de testosterona, mas com muitos sintomas. E a gente fazendo uma reposição, você realmente devolve qualidade de vida. Vai melhorar a estética, vai ter um ganho de massa muscular, né? A melhora de composição mesmo. Mas você está melhorando a saúde, você está melhorando o dia a dia da pessoa. Né? Então, a parte cognitiva, tudo. Então, você ter bons níveis hormonais é fundamental. Né? Hoje a gente quer viver bem com 70, 80 anos. Então, você ter esses níveis adequados, não pensando no excesso hormonal, mas quantidades adequadas, nem menos nem mais, mas realmente um nível ali adequado que realmente vai te entregar qualidade de vida. Né? E isso é fundamental. Dependendo do paciente, às vezes tentar estimular até mesmo a produção natural, né? Pacientes mais jovens, a partir dos 45, 50 anos fica um pouco mais complicado, a gente tem que lançar a mão mesmo do hormônio, mas você está dando saúde para a pessoa. Né? Então, essa é a nossa prioridade, isso é o nosso trabalho, realmente, entregar essa saúde é melhor do dia a dia dos pacientes. E o que você também fala para um paciente, e eu tenho muitos assim também, o cara quer ganhar músculo, quer ficar com um corpo atlético, mas bebe pra caramba, sai de noitada sempre. E aí, como que você aborda esses casos? Eu acho que tem que ter equilíbrio. Tá? Eu não tiro o álcool da minha vida, não peço para nenhum paciente meu tirar, eu não vivo do meu corpo, mas eu quero estar bem. E a gente sabe que o excesso de bebida alcoólica realmente prejudica muito a nossa saúde física e mental. Então a gente vai ter que ter uma redução, tentar concentrar num dia, ver a questão das quantidades, ter um controle, né? Porque dificulta. Então, o consumo de bebida alcoólica, mesmo que você tenha treinado no dia, você já prejudicou todo o ganho ali daquele dia. O ideal é não beber dias consecutivos também. Então, eu falo, putz, vai beber 2 dias na semana? Bebe na sexta, no domingo, quinta e sábado, para não ter esse consumo exacerbado em dias consecutivos. E ver a questão das quantidades. Tem que reduzir. Não precisa ficar totalmente sem o álcool. Tá? Eu acho que é interessante, é importante a gente ter esses momentos sociais com quem a gente ama, com os nossos amigos, com a nossa família. Mas é preciso ter um controle ali nas quantidades e ver realmente o quanto você fica bem. E sendo momentos de exceção. Né? O problema está nos excessos e não nas exceções. A gente vê muitas pessoas tendo muitos excessos, né, no dia a dia, tanto alimentares quanto na bebida alcoólica. Então, equilíbrio, né, saber o que é melhor para você. Bom, e outra coisa que os nossos pacientes, eles não só nos perguntam, como eles nos observam, sobre o que nós fazemos para nós mesmos, né? E aí é uma coisa legal, você é um cara que você tá com uma massa muscular muito boa, tá com um corpo atlético, seu percentual de gordura é baixo, você até evoluiu bastante nos últimos, acho que 3, 4 meses, né? Você tá se dedicando bastante ao estilo de vida, tá acordando cedo todo dia. Então, como é que é a sua rotina? Como é que é a sua rotina? O que você faz no seu dia a dia? Como que você aborda a alimentação? As proteínas da sua dieta conseguem vir todas por comida ou você tem que usar também uma proteína? Você usa suplementos? Conta um pouquinho como que o médico Matheus cuida do paciente Matheus. Boa. Acho que a gente tem que ser o nosso primeiro paciente. Eu testei muitas coisas em mim lá atrás, quando eu estava começando, aprendendo. E hoje eu tenho uma rotina muito bem equilibrada, né? Tenho muito bem estabelecido. Eu gosto de acordar cedo. Eu acordo 5, 6 horas da manhã, quando muito tarde, 7. Medito praticamente todos os dias pela manhã, acho que foi um grande diferencial. Já venho há muitos anos meditando e agora com uma frequência, uma constância muito maior, assim com você, com a Andréa também. E o meu dia fica totalmente diferente, fica muito melhor quando eu medito. Tento praticar exercícios físicos sempre pela manhã, também é algo que
que realmente eu já mato uma atividade muito importante, eu já concluo, então eu já tenho isso realizado, já me dá uma satisfação, já começa o dia muito bem. E vou trabalhar com muito mais tranquilidade. Então eu tento manter uma rotina matinal boa, né, bem estabelecida, e aí eu deixo o meu dia muito mais leve, muito mais produtivo, tendo essa rotina. Eu priorizei muito essa questão esse ano, né, de ter essa rotina matinal bem feita, porque aí o meu trabalho, né, os meus ganhos vão ser muito melhores. E a minha alimentação eu não faço tantas restrições, eu passo 4, 5 refeições no máximo por dia. Eu lanço mão de suplementos alimentares. Eu acho que o Whey Protein, no meu caso, pela nossa rotina, pelo nosso trabalho ali, é muito importante. No meio da tarde, às vezes à noite, eu faço essa suplementação. Então, eu tento ter uma alimentação saudável, rica em frutas, legumes, verduras. Eu gosto disso. Minha mãe me educou muito bem nessa questão, então eu não tenho restrições. Eu gosto mesmo de me alimentar bem. E esporadicamente consumo bebida alcoólica, como alguma besteira, mas é de uma maneira saudável também. Muito bom. A gente está se aproximando do fim do podcast e eu vou trazer uma questão até fora da medicina, né? Porque eu acho que é importante que nossos pacientes nos conheçam bem. Você é um cara que é de fora de São Paulo, né? Você está há algum tempo em São Paulo e é incrível a quantidade de pessoas que você conhece. E o que todas essas pessoas falam de você é que você é um cara muito legal, que você é um cara muito simpático. E eu vejo que você é extremamente querido por muita gente, mesmo estando há pouco tempo em São Paulo. O que você acha que faz? Qual que é esse dom que você tem, essa coisa, essa simpatia? Porque eu tenho muitos amigos e que falam assim, cara, conheci o Matheus da sua clínica, eu já conheci o Matheus, cara, o cara é incrível, o cara é muito legal. Então é legal nossos pacientes conhecer um pouquinho do ser humano que o Matheus é e queria falar qual que é teu segredo, porque você realmente é unanimidade, todo mundo gosta de você. Que bom, acho que eu fico muito feliz. Eu acho que isso mostra assim, muito lado humano. E quando eu estava no começo da faculdade, eu tentei estudar muito sobre pessoas, né? Esse lado humano. Então, é uma frase que eu levo para a vida. Antes de ser um bom médico, a gente tem que ser um bom ser humano, né? Uma boa pessoa. Você realmente está se importando com quem está ali na sua frente, levando o melhor para cada um. Então, cada pessoa que eu encontro, que eu conheço, eu tento ser mostrar a minha essência, né? Eu conheço muitas pessoas hoje aqui em São Paulo. Assim como você, eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, né? Eu tinha uma dificuldade ali de interagir quando era mais novo. E eu fui aprendendo. Quando eu entrei na faculdade, para você ter uma ideia, eu era o pior aluno da minha turma para apresentar trabalhos. Eu morria de medo, eu tinha pavor. E eu saí da faculdade, né, já gravando story, gravando podcasts na época. Então foi uma habilidade que eu desenvolvi, né, e realmente eu consigo interagir muito bem, criar conexão com as pessoas de uma maneira muito fácil. Né? E eu tento sempre criar, e isso foi muito importante para o meu trabalho, porque eu sempre tento criar uma conexão com os meus pacientes. Né? Então, para o meu trabalho é muito importante. A gente trabalha com conexão, de levar o melhor para as pessoas. E eu fui desenvolvendo isso. Aqui em São Paulo eu aprimorei muito, muito rápido. Isso vai fazer 3 anos que eu estou aqui. E graças a Deus hoje eu tenho um ciclo social, um ciclo de amizades muito bom. Por isso, né? De ter uma facilidade, de saber conversar, ter humildade, acho que isso é o mais importante. Né? Não sou melhor do que ninguém por ser médico, por trabalhar no espaço Volpe. Então, a minha profissão, o que eu exerço, o quanto eu ganho, não define quem eu sou. Né? Então, eu sempre fosse o Matheus, aquele menino que eu nasci em Brasília, né? Vim de uma família que sempre priorizou ser simples, ser humilde. E eu mostro isso, eu mostro a minha essência, né? Não preciso criar um personagem. Quem me conhece sabe que realmente eu sou assim e nunca vai mudar, né? Eu acho que isso cria conexão. Você mostrar a verdade, é isso que eu levo. A verdade, São Mateus de verdade, e eu consigo
ser mais empático e me conectar melhor com as pessoas. Muito bom. Parabéns, não só pelo médico que você é, como pelo ser humano que você é. Obrigado. É sempre um prazer. A gente vai crescendo junto. O método Volpe está melhorando o ser humano. Com certeza. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês e continue nos seguindo, conferindo nossos conteúdos, porque o nosso objetivo é ajudar vocês a viverem bem e em alta performance.